Bom, pessoal, então considere que você tem uma região do espaço onde existe um campo elétrico, e aqui é representado por essas linhas de campo azuis, certo? Esse campo elétrico, como a gente bem sabe, ele pode ter sido produzido por alguma distribuição de carga positiva aqui, né? Já que eles estão se afastando desse lado, então provavelmente eles estão nascendo em alguma carga positiva do lado de cá. Ou pode ser que eles estejam indo em direção a esta carga negativa aqui. Essa carga positiva talvez não exista, e essa carga negativa aqui foi quem deu origem a esse campo, que aponta para cá no sentido da carga negativa. Ou pode ser que sejam as duas coisas, tem uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui, que deram origem a essas linhas de campo azuis. Existem em alguns pontos dentro dessa região, destacou-se o vetor campo elétrico. Então observe que interessante, né? Como a gente tem as linhas de campo sempre paralelas umas às outras, isso significa que não existe nenhum lugar onde o campo seja mais intenso do que no outro. As linhas não se aproximam, não se afastam, não tem um lugar onde elas são mais ou menos densas, então o campo não é mais intenso em nenhum ponto. Isso aqui é o que a gente chama de um campo uniforme, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. Então, se a gente fosse representar, como está aqui na figura, o vetor campo elétrico em um monte de pontos diferentes, ele deveria apontar sempre para o mesmo lado, que é o lado da linha de campo, já que a linha de campo representa o campo, e sempre com o mesmo tamanho, para representar que o campo não muda de tamanho de um ponto para outro, certo? O que interessa para a gente nesse momento agora é entender o que acontece se por acaso eu colocar uma partícula carregada aqui. Vamos supor que eu coloco aqui então uma partícula de carga positiva. Observe, eu posso entender isso aqui simplesmente analisando a interação coulombiana dessa partícula com a coisa que deu origem a esse campo. Bom, a gente já constatou que se o campo é para este lado, é porque provavelmente do lado de cá tem uma carga positiva. Então, se tem uma carga positiva aqui e tem uma carga positiva aqui, então essa partícula vai receber uma força elétrica que aponta para cá. Ok? Da mesma forma, eu posso pensar da seguinte maneira. Se o campo está indo para este lado, é porque pode existir uma carga negativa aqui. Mas se existe uma carga negativa aqui e eu coloco uma partícula positiva aqui, então ela é atraída para cá. Ou posso pensar dos dois modos, tem uma carga negativa aqui e uma carga positiva aqui, dando origem a este campo. Esta empurra a partícula para lá, esta atrai a partícula para cá. De modo que em todas as três situações que eu analiso, quando a partícula positiva é colocada dentro desse campo elétrico, ela recebe uma força que é paralela ao campo elétrico. Ok? Se por outro lado eu colocasse uma partícula negativa aqui dentro deste campo, olha o que aconteceria. Analisando da primeira maneira, imaginando que aqui é uma carga positiva. Então, se aqui tem uma carga negativa e ali tem uma positiva, ela vai ser atraída nessa direção. Então eu posso imaginar agora de outra forma, eu posso imaginar que na verdade é uma carga negativa que existe aqui. Mas como essa carga também é negativa, essa carga negativa vai repelir ela, então a força também é para cá. Ou eu posso imaginar das duas formas, uma negativa aqui, uma positiva aqui. Essa positiva atrai, essa negativa repele. Então, de qualquer forma, quando uma carga negativa está imersa numa região onde tem um campo elétrico, a força que ela recebe é antiparalela ao campo elétrico. Ou seja, cargas positivas vão receber uma força que é paralela ao campo, aponta na mesma direção em sentido do campo. Cargas negativas vão receber uma força que é antiparalela ao campo, tem a mesma direção do campo naquele lugar, mas tem o sentido oposto. E o tamanho dessa força? O tamanho dessa força surge da definição de campo elétrico. Se você lembrar da definição de campo elétrico, o campo elétrico que existe neste ponto aqui é simplesmente a força que essa partícula está sentindo pela carga dela. Só que a gente pode reescrever essa equação assim. E então,
A força é simplesmente o produto da carga pelo campo. Convém aqui a gente mencionar, coisa que não foi mencionada no primeiro vídeo, eu esqueci de falar isso, é a unidade de medida do campo elétrico. Né? Aproveitar que a equação está aqui de novo. A unidade de medida do campo elétrico é simplesmente a unidade de medida de força, que é Newton, dividido pela unidade de medida de carga, que é o Coulomb. Certo? Então, o campo elétrico, Newton por Coulomb, força por carga. Certo? Vamos falar um pouco agora sobre densidade de cargas e poder das pontas. Bom, o nome densidade de cargas é usado para a gente se referir, em geral, à densidade superficial de cargas. Né? Então, você tem aqui um condutor, você tem aqui outro condutor. Quando a gente coloca cargas em um condutor, as cargas fluem completamente para a superfície do condutor. Consequentemente, surge uma densidade superficial de carga, que é definida como carga por área, ou seja, a quantidade de carga que tem por unidade de área. A unidade de medida é óbvia, Coulomb por metro quadrado. O que é interessante da gente observar é que, se o referido condutor tiver uma curvatura constante, as cargas vão se distribuir de forma homogênea, mais ou menos assim. Elas vão se distribuir de forma homogênea porque elas vão tentar ficar o máximo afastado uma da outra. Isso vai gerar uma distribuição de carga homogênea. Então, se a gente fosse calcular a densidade de carga nessa superfície usando só essa região aqui, seria a mesma coisa que a gente conseguiria se a gente usar só essa região aqui, ou se a gente usasse essa região aqui. A densidade de carga aqui, a densidade de carga aqui e a densidade de carga aqui seria exatamente a mesma porque a carga se distribuiu de maneira uniforme. Um fato curioso e de muita importância acontece quando o condutor em questão tem regiões pontiagudas, como esse aqui, por exemplo. Aqui a gente tem um plano, então toda a carga está distribuída sobre a superfície deste plano. Aqui no centro do plano, ela se distribui mais ou menos de forma homogênea. No centro do plano, as cargas se distribuem de forma mais ou menos homogênea. Contudo, próximo dessas regiões que tem quinas, onde tem pontas, as cargas se acumulam. Há uma densidade de carga maior próximo das regiões pontiagudas. Então, se você escolhesse aqui uma superfície aqui no meio do plano e calculasse a densidade de carga, isso aqui ia dar uma coisa. Mas se você viesse calcular essa densidade próximo dessa ponta, ou próximo dessa ponta, ou dessa aqui, a densidade de carga ia dar um outro valor, com certeza maior do que o que tem aqui no meio. Então, é uma tendência natural. As cargas tendem a se acumular nas pontas dos condutores. Sempre que tiver uma região pontiaguda, a densidade de carga próximo daquela região pontiaguda vai ser mais intensa. Ok? Isso é chamado de poder das pontas. A gente vai falar muito mais sobre isso quando falar também sobre potencial elétrico, certo? Bom, falar um pouco agora sobre o campo elétrico de um condutor carregado. A gente já sabe que quando a gente coloca cargas em um condutor, as cargas fluem completamente para a superfície do condutor. E como a gente está tratando de eletrostática, a gente está tratando de situações em que as cargas estão em equilíbrio. Para ser mais exato, as cargas estão em repouso na superfície do condutor. Elas pararam de fluir. Elas fluíram até atingir a situação de equilíbrio e então pararam. Bom, então há algumas coisas que acontecem quando a gente coloca cargas em um condutor que tem relação com o campo elétrico que a gente precisa falar. Por exemplo, como não tem carga dentro do condutor, o campo elétrico dentro de qualquer condutor é zero. Não interessa se o condutor, mas tem que ser um condutor, né? Não interessa se o condutor é maciço, se o condutor é oco.
se ele é só uma casca, se ele tem formato de esfera, se ele tem formato de cubo, pode ser o formato que for. As cargas sempre irão fluir para a superfície, consequentemente não existirá nenhuma carga em excesso aqui dentro, logo o campo elétrico no interior do condutor é simplesmente zero, ok? Já na superfície do condutor, o campo elétrico ele é perpendicular à superfície. Por que o campo elétrico tem que ser perpendicular à superfície? Vamos imaginar que o campo não fosse perpendicular à superfície. Imagine então aqui um ponto do condutor e o campo elétrico nesse ponto não é perpendicular à superfície. Bom, como o campo é um vetor, a gente pode decompor ele em duas componentes. Uma que seja perpendicular à superfície, e uma que seja tangente à superfície. O que acontece, contudo, é que esta componente que é tangente à superfície vai arrastar as cargas elétricas e vai fazer com que elas fiquem se movendo constantemente dentro do condutor. Essa componente tangencial vai ficar acelerando as cargas tangencialmente à superfície do condutor. Só que a gente sabe que isso não acontece porque a gente está falando de uma situação de equilíbrio eletrostático, então as partículas não podem estar aceleradas. Então, se as partículas não estão aceleradas, é porque não existe a força nessa direção. Se a força nessa direção não existe, é porque não existe essa componente tangencial do campo, ou seja, o campo é completamente perpendicular à superfície. Em cada ponto da superfície, o campo é perpendicular. Outro fato que é curioso é que se você estiver em um ponto infinitamente próximo da superfície, imagine um ponto aqui infinitamente próximo da superfície. Como esse campo é infinitamente próximo da superfície, o campo também é perpendicular à superfície nesse ponto. Mas o que é mais importante agora é que a intensidade do campo nesse ponto é dado pela densidade de carga dividido por 2ε0. Infelizmente a gente não tem matemática para demonstrar isso, certo? Mas isso é decorrência de uma lei física chamada Lei de Gauss, que ajuda a gente a calcular o campo elétrico para algumas situações bem interessantes. Então, muito, mas infinitamente próximo ao plano, ou à superfície do condutor, infinitamente próximo à superfície do condutor, o campo elétrico tem esse valor aqui, sigma sobre 2ε0. Se você for para muito longe desse condutor, vamos imaginar que você está calculando a carga desse condutor num ponto P, e esse ponto P está aqui a uma distância R, mas esse R é muito grande. Imagine agora você olhando para uma pedra que ela é deformada, ela não é redondinha, bonitinha, esférica, não, ela é uma pedra toda deformada, mas você está olhando para essa pedra de uma distância muito grande. Ela vai parecer um ponto para você, não vai? Então, imagina que isso aqui é esta pedra e ela está carregada. Se quando você olhar aqui do ponto P, essa pedra vai parecer um ponto, então o campo aqui no ponto P vai parecer o campo de um ponto. Ou seja, aqui no ponto P, o campo dessa distribuição de carga vai ser o campo de uma carga pontual, certo? Nas regiões intermediárias aqui, calcular o campo dessa distribuição é algo extremamente complicado, porque você vê que ela não tem uma simetria específica, o formato dela é bem complicado, mas ainda assim é possível conseguir aproximadamente com as ferramentas matemáticas adequadas. Para a gente concluir essa parte aqui de campo elétrico de um condutor carregado, é legal a gente falar sobre o caso da esfera, mais especificamente, né? Bom, aqui então a gente tem uma esfera, como em qualquer condutor, as cargas se distribuem sobre a superfície, o campo aqui dentro é zero, portanto, mas o curioso é que se você for em qualquer ponto em torno dessa esfera, em qualquer ponto próximo, intermediário ou distante, o campo de uma esfera fora da esfera é sempre igual ao campo de uma partícula. Então, calcular o campo dessa esfera aqui em pontos que estão fora dela seria semelhante a calcular o campo de uma carga pontual que estivesse aqui.
certo? Este D aqui é medido daqui até aqui. Dentro da esfera não tem campo, porque a esfera é um condutor e aqui dentro não tem carga nenhuma. Joia? Por último, o campo elétrico uniforme. Em algumas situações práticas de experimento é útil ter campos elétricos uniformes. E como construir campos elétricos uniformes? Bom, lembra do caso anterior que a gente falou que a superfície de um condutor, por mais louca que ela seja, se a gente tiver em um ponto muito próximo dessa superfície, o campo é dado por sigma sobre 2ε0, ou seja, a densidade de carga dividida por 2ε0. Bom, imagine então agora que você tem um plano carregado, uma placa carregada, e que essa placa é muito grande, mas muito grande, de modo que qualquer distância até essa placa ainda é muito menor do que o tamanho da placa, né? Então, imagine, por exemplo, que você tem aqui, vamos supor, a folha do seu caderno, pronto. A folha do seu caderno, ela não é infinita, você vê as bordas da folha do seu caderno. Imagine que a folha do seu caderno, então, está carregada. Vai ter uma densidade mais ou menos uniforme de carga na parte central da folha, e quando for se aproximando das bordas, as cargas vão se acumulando mais perto das bordas, tal, então vai dar um efeito vai ter uma densidade maior, poder das pontas, lembra? Vai ter uma densidade maior de carga perto das bordas. Mas agora imagine que você está tentando calcular o campo elétrico em um ponto que fica a 1 micrômetro de distância da superfície da folha. Então, você está muito próximo da superfície do plano. Consequentemente, você pode considerar, para todos os efeitos, que o campo naquela região tem sempre este valor e que ele é constante. Então, sempre que você tiver um plano carregado, uma placa carregada, positivo ou negativamente, né, a gente pode considerar que essa placa é infinita e que o campo nas proximidades dessa placa, em distâncias que são muito menores do que o tamanho da placa, é claro, o campo é constante, ele é uniforme, né? E a gente representa campos uniformes por linhas de campo que são uniformes. As linhas apontam sempre para o mesmo lado, não se aproximam nem se afastam uma da outra, nascendo nas cargas positivas, indo em direção às cargas negativas, ok? Então, sempre que você tiver um plano de carga, o campo pode ser dado por isso. Lembrando que aqui nós representamos o campo apenas de um lado do plano. É lógico que esse cara produz um campo para o lado de cá também uniforme. Tem campo dos dois lados. Da mesma forma, esse aqui. Ok? Então, bons estudos, galera.